Tá aí, essa vergonha de futebol. Corinthians perdeu dentro da sua casa, de 5-1. Poderia ter pedido 6, 7, 8, porque o Bahia teve caixa para fazer muito gol. Hoje, na Arena Corinthians, o gol estava em liquidação, estava em Black Friday. Quem chegasse lá podia fazer e levar a baciada. Era um gol atrás do outro. 3, 4 minutos já começou a abrir a contagem. E aí, o Corinthians parecia um bando dentro de campo. Mano Menezes, que estava em pé, sentou, coçando a cabeça, olhou para o banco, olhou para o campo, voltou para lá, tomou mais um e assim sucessivamente. Era um gol atrás, um atrás do outro. O Bahia, que não tinha nada a ver com isso, queria sim sair da zona de rebaixamento e foi para cima. A gente fala que no futebol tem a mala branca. Bem, a mala branca pode ter entrado sim em ação. Por quê? Se você for observar no final do jogo, na hora que acabou o jogo, que dois torcedores corintianos entram dentro de campo e é parado, né, pela segurança lá, e os torcedores gritando vergonha, vergonha, a hora que você vê saindo do vestiário, de dentro do campo para dentro ali do vestiário, você vê algumas conversas meio atravessadas no pé da orelha. A gente não pode falar e não pode citar nome. É só a pessoa observar que viu alguns abraços muito estranhos e algumas conversas no pé da orelha de alguns jogadores. Bem, tudo bem. Então, dessa forma, a gente vê que o Cruzeiro vai ter que fazer a parte dele. Infelizmente, não pode depender de ninguém. É somente o Cruzeiro mesmo. Só que o Corinthians também se complicou. Por quê? Amanhã vai ter eleição. Já teve um caso estranho esse dia aí, até tiro lá na Gávea, enfim. E os torcedores agora, principalmente das organizadas do Corinthians, não vai ficar para trás não. Ela hoje já começou a mostrar ali a insatisfação dele, né, com os jogadores e viu que não teve poder de reação. Foi uma das maiores goleadas da história do Corinthians com esse jogo mediante ao Bahia. E o Bahia teve uma vez com ele que foi 5-2, agora foi 5-1, então foi uma das maiores goleadas. No momento crítico, onde o Bahia precisava desesperadamente dessa vitória para sair da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Bahia chegou aos 41 pontos e com 11 vitórias. Conseguiu tirar bastante saldo de gol negativo, porque tirou 5, né? Tomou 1, então tirou 4. E ultrapassou o Cruzeiro, ultrapassou o Vasco. Bem, conseguiu sair lá da zona da confusão, jogando o Cruzeiro lá, e o Vasco ficou ali sendo o porteiro ali da zona. E vai continuar a rodada. Amanhã teremos aí o Vasco contra o Atlético Paranaense. Enfim, no final da rodada, né, na segunda-feira, tem o Cruzeiro e Goiás. E se o Cruzeiro quiser se safar dessa, não pode depender de ninguém, tem que depender dele só. Porque o Cruzeiro não precisa de mais ninguém, precisa dele. Então os jogadores têm que ver esse jogo, ver o jogo do Vasco contra o Botafogo e ver que os jogadores estão suando a camisa. Todos os jogadores do Bahia suaram a camisa. Pode ter tido alguma ajuda? Sim, mas independente disso, mesmo com a ajuda que for, para entrar 5 bolas dentro do gol, eles trabalharam sim. No tempo lá do treinamento deles, eles treinaram. Você vê que o próprio, aqui onde eu estou mostrando aqui, ó, o próprio goleiro, para mim, é um dos maiores goleiros da história, o Cássio, tomar 5 gols numa partida é brincadeira. E ainda mais, poderia ter levado mais. Infelizmente, a gente olha aí que numa época de eleição dentro do Corinthians, o pessoal aí da Gaviões e tudo, vendo aí o que está acontecendo, os jogadores fizeram esse passeio dentro de campo e atrapalhou a vida de muita gente aí. A própria vida do Corinthians, que 44 pontos, tem 10 vitórias, certo? E tá ali também agora no bolo, caiu no bolo. O próximo jogo dele é contra o Vasco, já tem uns jogadores importantes igual o Gil que não vai jogar. Enfim, o Vasco vai ir para cima,
tentando assegurar essa vitória nesse momento de fragilidade, porque o Vasco joga amanhã com o Atlético Paranaense, se acaso vencer bem. Mas se acaso perder, mesmo que ele venha a perder, ele tem 41 pontos. Se ele joga com o Corinthians e vence do Corinthians, ele chega a 44 pontos, ele tem 11 vitórias, o Corinthians tem 10, ele pode chegar até a 12 vitórias e o Corinthians vai lá para baixo. E os jogos do Corinthians vai ficando mais apertado. Por quê? O Corinthians, jogando agora, tem 3 jogos pela frente. Um é com o Vasco, o outro é com o Internacional e o último jogo é contra o Coritiba, já rebaixado, porém é na casa deles. E qualquer time fica com aquela vontadezinha de ou pegar um dinheiro ali da mala branca para deixar acontecer tudo tranquilamente, ou se não, conseguir rebaixar um grande time. Foi o que aconteceu quando o Cruzeiro caiu em 2019 lá, que teve aquele lá, o caso lá do Thiago Neves. Se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem? Entendeu? E foi um dos times que ajudaram a rebaixar o Cruzeiro. Então, time pequeno também, no final ali, fica doido para rebaixar times. Então, aqueles times que já caíram, ou times que são de menor expressão, fica doido para puxar esses times maiores para baixo. E o Corinthians deu agora esse passo. Hoje, o Corinthians não estava sozinho, o Corinthians tinha outra torcida. Tinha a torcida do Vasco, tinha a torcida do Cruzeiro, enfim, dos times que estavam ali acima de todos para que o Corinthians vencesse e o Bahia permanecesse ali, do Santos. Mas o Corinthians não conseguiu fazer a parte dele. O Mano, como se diz, né? Conseguiu fazer parte do rebaixamento do Cruzeiro, quando o Cruzeiro caiu, e dessa forma que ele veio, tirou o Vanderlei Luxemburgo, colocaram o Mano Menezes, ele é muito retranqueiro, aquele técnico, né, que ganha com um golzinho, 2 golzinhos, olha lá, e se fecha tudo. Na hora que ele tomou 1, tomou 2, tomou 3, ele já perdeu o rumo de casa. Você via no semblante dele que ele não tinha poder de reação. Enquanto isso, 3-0, você viu o Rogério Ceni correndo para um lado, para o outro e fazendo a sua substituição, colocou a Ademir, que fez o 4º gol, depois caiu, sofreu o pênalti, fez o 5º gol ali, o Tassiano, que bateu 2 pênaltis, converteu os 2, o Cássio hoje nem conseguiu nem evitar um gol de pênalti, infelizmente não foi o dia do Corinthians. E agora é aguardar, vamos ver o fechamento da rodada, 35ª rodada, e esperar que com isso possa mostrar para os torcedores cruzeirense, vascaíno, santista, do pessoal do Internacional, enfim, todo mundo está nessa briga aí, que ninguém pode depender de ninguém, cada um tem que lutar para se manter na Série A, e cada vez a Série A vai ficar mais difícil, porque com as SAFs entrando, muito mais dinheiro, e esses times que têm poder aquisitivo, igual Flamengo, Palmeiras, enfim, cada vez mais investindo em jogadores de fora aí. Vamos ver agora, né, os próximos jogos aí do Bahia, que o Bahia pega o São Paulo, onde o Rogério Ceni sempre foi ídolo lá, e tem muita amizade lá dentro, e vai ser na casa do Bahia. O outro jogo é contra o América Mineiro, que já está rebaixado, mas eu acredito que ainda tem muita honra aí atrás dos jogadores do América. E o último jogo do Bahia é justamente contra o Atlético Mineiro. E, dependendo da situação, a gente pode ver aí que tem jogadores de caráter, igual o Hulk, que eu acredito que não aceita coisas erradas. E também tem o Filipão, que eu também acredito muito no Filipão. Mas futebol é jogado e lambaria é pescado. Vamos aguardar, que nem diz o nosso técnico, Adilson Batista. Sabe? Tudo pode acontecer. E esse campeonato está acontecendo de tudo. O Botafogo que estava lá líder já está perdendo o campeonato. Enfim, Palmeiras que foi eliminado da Libertadores já está sendo o líder. Enfim, tudo está acontecendo nesse campeonato. Tenham uma boa noite a todos. Inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E se puder, deixe um comentário aí de que vocês acham. Vai ser mala branca rolando aí nesses 3, 4 últimos jogos. Se os jogos estão sendo normal. Enfim, vamos aguardar.